Descobri o segredo do meu pai no dia do funeral, uma herança de 500 milhões de reais. Horas antes, minha esposa me traiu com meu melhor amigo e pediu o divórcio, achando que eu era um fracassado sem futuro. Mal sabiam que eu estava prestes a virar o jogo para sempre. O que você faria no meu lugar? Eu ainda sentia o peso da mão do meu pai no meu ombro, mesmo que ele já tivesse partido. Dirigi de volta para casa em São Paulo depois do hospital. O trânsito da Marginal Tietê engarrafado como sempre, mas minha mente estava em outro lugar. O telefonema do advogado veio logo depois. Ele queria me ver no dia seguinte ao enterro. Eu assenti para o vazio do carro, sem imaginar o que viria. No dia seguinte, cheguei à funerária no Morumbi com o peito apertado. O lugar estava lotado de gente que eu nunca vira, executivos internos caros, murmurando sobre contratos e legados. Meu pai, que eu achava um simples contador aposentado, de repente parecia um enigma. Sentei na primeira fileira, o caixão de mogno à frente brilhando sob as luzes frias. As condolências vinham em ondas, mas eu só pensava na solidão que me esperava em casa. Depois da cerimônia, o advogado se aproximou. Seu pai deixou algo para você, Lucas. Algo grande. Levou-me a uma sala reservada, trancou a porta. Uma tela se acendeu com o vídeo gravado dele, vivo, falando diretamente para mim. Filho, protegi você por anos. Sua mãe morreu em um acidente que era para mim, rivais queriam me eliminar por causa dos negócios. Escondi tudo em um truste para te manter seguro. Agora, a Dominion Holdings é sua, 500 milhões de reais, a empresa que fundei. Meu coração acelerou. Eu, com 35 anos, um engenheiro comum ganhando salário modesto na construção, herdeiro de um império? O vídeo continuou: construa em cima do que eu fiz. Seja forte, mas justo. Os executivos na sala me olharam, esperando. Assinei os papéis ali mesmo, o mundo girando. Saí dali não mais como o viúvo recente de um homem simples, mas como o novo CEO. Voltei para o apartamento em Pinheiros naquela noite, exausto. A chave girou na porta, e o silêncio me acertou como um soco. Eu esperava encontrar apoio, mas ouvi risadas baixas vindas do quarto. Meu estômago revirou. Caminhei devagar pelo corredor, o som dos meus passos abafado pelo tapete. A porta entreaberta revelava tudo. Minha esposa, Ana, de 32 anos, enrolada nos lençóis com Pedro, meu melhor amigo desde a faculdade, 34 anos, o cara com quem eu dividia churrascos aos domingos. Eles se separaram rápido, mas o dano estava feito. Ana se vestiu às pressas, os olhos frios. Lucas, acabou. Você e seu salário michuruca me sufocam. Pedro tem visão, ele vai longe na vida dele como corretor. Eu mereço mais que isso. Pedro ficou ali, sem vergonha, ajustando a camisa. Desculpa, irmão, mas é assim que as coisas vão. Ela jogou os papéis do divórcio na minha direção. Assine suma da minha vida. Você é um perdedor, sempre foi. O choque me paralisou. Meu pai acabará de morrer, e ali estava minha esposa me traindo com um amigo em quem eu confiava. Assinei sem discutir, saí tropeçando para a rua. Caminhei sem rumo pela Avenida Rebouças, a noite caindo pesada. Liguei para um hotel simples no centro, reservei uma suíte. Deitei na cama, o teto girando, mas no fundo, uma faísca acendia, eles não sabiam da herança. Eu ia reconstruir tudo, devagar, sem pressa. Os dias seguintes foram um borrão. O divórcio avançou rápido no fórum de família, sem brigas, só papéis assinados. Ana e Pedro se mudaram para um AP maior em Moema, postando fotos felizes nas redes, ela com um anel novo, ele fingindo sucesso. Eu me isolei, lidando com os advogados da empresa. A Dominion Holdings, sediada na Vila Olímpia, era um gigante de investimentos em infraestrutura, e eu precisei aprender tudo do zero: reuniões virtuais, relatórios financeiros, contatos com acionistas. Uma semana depois, recebi o convite formal, apresentação como CEO na sede. Meu assistente preparou tudo, terno sob medida, carro oficial. Dirigi até lá de Mercedes, o vidro fumê refletindo a cidade que eu agora controlava.
Parei na entrada, seguranças me escoltaram. O lobby fervia, funcionários alinhados em duas filas, aplaudindo quando entrei. Eu caminhei reto, sentindo o peso dos olhares. Então os vi, Ana no departamento de RH, empilhando pastas, e Pedro na gerência de vendas, com a crachá pendurado. Os rostos deles empalideceram. Ana deixou cair os papéis, a boca aberta em choque. Pedro congelou, o suor escorrendo. Eu não parei, não olhei para trás. Subi no elevador executivo, a porta se fechando sobre o passado. No andar de cima, a diretoria me esperava. Bem-vindo, Sr. Oliveira, disse o chairman. Sentei na cabeceira, o império agora meu. Mas a traição não parava aí. Na primeira reunião, revisei os relatórios e vi irregularidades, despesas fantasmas, aprovações suspeitas. Ordenei uma auditoria interna imediata, discreta. Quero cada centavo rastreado, eu disse. Os auditores mergulharam nos sistemas, e o que descobriram me gelou. Ana e Pedro desviaram 1,5 milhão de reais em reembolsos falsos, usando minha confiança para encobrir. Ela assinava como minha esposa, ele aprovava como gerente. A raiva veio fria, calculada. Marquei a Assembleia Geral para o dia seguinte. Avisei a polícia, mas mantive tudo legal, demissões por justa causa, processo por fraude. Naquela noite, em meu novo escritório com vista para o Ibirapuera, planejei cada passo. Eles achavam que me destruíram, mas eu ia mostrar o preço da ganância. A manhã chegou tensa. O auditório da empresa lotou com 300 funcionários. Eu entrei no palco, microfone em mão. Realizamos uma auditoria completa. A Dominion valoriza a integridade. Gesticulei, e o RH começou a distribuir cartas de demissão. Ana abriu a dela, o rosto desmoronando. Pedro tentou se levantar, mas seguranças o bloquearam. As portas se abriram, policiais entraram calmamente. Ana Oliveira e Pedro Santos, vocês estão detidos por fraude. Ela caiu de joelhos, implorando, mas eu não respondi. Eles foram levados algemados, o silêncio da sala ecoando. Eu continuei, esta empresa renasce hoje, com transparência. Saí do palco, o legado do meu pai intacto, a justiça servida sem violência. No final, enquanto a poeira baixava, refleti, valeria a pena perdoar se eles mudassem? Ou a traição quebra laços para sempre? O que você acha, merecem uma segunda chance, ou a responsabilidade vem primeiro? Compartilhe nos comentários, sua visão pode inspirar outros. Depois da assembleia, o escritório principal virou meu quartel-general. Eu convoquei a equipe de segurança para revisar acessos e câmeras, garantindo que nenhum vazamento acontecesse. Os auditores continuaram cavando mais fundo, revelando ramificações da fraude, fornecedores fantasmas ligados a contas offshore de Pedro, e Ana usando credenciais falsas para provar bonificações extras. Cada descoberta apertava o laço, mas eu mantive o foco na empresa, delegando tarefas para estabilizar as finanças. Dias se passaram com reuniões intensas na sala de diretoria. Eu lidava com acionistas preocupados, explicando os passos para recuperar o dinheiro desviado. Vamos processar civil e criminalmente, declarei em uma teleconferência com advogados. Eles assentiram, preparando ações judiciais. Enquanto isso, contratei uma nova chefe de RH, Sofia, uma profissional de 40 anos com experiência em compliance, para limpar o departamento. Ela implementou treinamentos obrigatórios sobre ética, e eu participei da primeira sessão, reforçando que traições internas não seriam toleradas. Uma tarde, meu assistente entrou com uma pasta urgente. Ana tentará contatar ex-funcionários, espalhando rumores de que eu era vingativo e instável. Pedro, solto sob fiança, postara nas redes sobre injustiça corporativa, insinuando que eu fabricara provas. A raiva subiu, mas eu respondi com ação. Ordenei que o jurídico enviasse cartas de cease e end desist, ameaçando difamação. Sofia sugeriu monitorar as comunicações internas, e instalamos filtros para bloquear acessos externos suspeitos. O próximo golpe veio quando recebi uma intimação. Ana entrará com uma ação de divórcio contestando a partilha de bens, alegando que nosso casamento ainda tinha laços e que eu escondia patrimônio.
O advogado dela, um tubarão de Moema, exigia 20% da herança como compensação por anos de sofrimento. Ri baixo, mas o estresse apertou. Marquei uma reunião com meu time legal no fórum, preparando contra-argumentos baseados na traição comprovada. Ela assinou o divórcio sabendo das fraudes, eu disse. Eles coletaram depoimentos de testemunhas da Assembleia. Enquanto isso, Pedro escalou o jogo. Ele contatou um jornalista freelance, vazando documentos falsos que pintavam a Dominion como uma empresa corrupta sob minha liderança. O artigo saiu em um site pequeno, mas ganhou tração nas redes, com comentários acusando-me de nepotismo. Eu reagi rápido, convoquei uma coletiva de imprensa na sede. Subi ao pódio com fatos em mãos, divulgando o relatório da auditoria editado, sem nomes, só números. Recuperamos 1,2 milhão até agora, e as investigações prosseguem, anunciei. A imprensa comprou a narrativa de transparência, e o artigo de Pedro afundou. Mas o plot twist maior veio de dentro. Durante uma revisão de contratos, descobri que um vice-presidente sênior, Carlos, de 55 anos, encobrira parte das fraudes para proteger sua promoção. Ele era aliado antigo de Pedro, e os e-mails provavam conivência. Chamei-o à minha sala imediatamente. Explique isso, exigi, jogando as impressões na mesa. Ele gaguejou, admitindo pressão de Pedro para ignorar discrepâncias. Demitiu na hora, e ele se juntou à lista de réus. Sofia assumiu o vácuo, promovendo uma analista júnior talentosa para o cargo. A tensão cresceu quando Ana apareceu na portaria da empresa, exigindo uma reunião. Seguranças a barraram, mas ela gritou acusações, atraindo olhares de funcionários. Revisei as gravações, ela tentava subornar um porteiro para entrar. Isso violava a ordem de restrição que eu pedirá no tribunal. Avisei a polícia, e ela ganhou uma advertência formal. Pedro, não ficando atrás, enviou um pacote anônimo ao meu apartamento, fotos antigas nossas, rasgadas, com uma nota: "Você vai pagar por isso." Eu não dormia direito, o peso da herança misturado à vingança pessoal. Mas transformei isso em combustível. Expandi a Dominion, fechando um contrato de infraestrutura no Rio, usando contatos do meu pai. A empresa cresceu 15% em receita, e anunciei bônus para o time leal. Sofia organizou uma equipe de ética, e eu liderei workshops, compartilhando lições da traição sem detalhes pessoais. Confiança se constrói com ações, não palavras, eu disse. O clímax judicial chegou com a audiência preliminar. No Tribunal de São Paulo, sentei na mesa da acusação, Ana e Pedro do outro lado, algemados eletronicamente. O juiz leu as provas, extratos bancários, e-mails, depoimentos. Ana chorou, alegando coação, mas o procurador desmontou. Ela planejou o desvio meses antes do divórcio. Pedro invocou amizade antiga, mas eu ignorei, focando nos fatos. O juiz negou fiança total para eles, marcando o julgamento em 3 meses. Saí dali com o peito leve, a justiça avançando. Enquanto voltava para a sede, recebi uma ligação do chairman, um investidor internacional que iria expandir parcerias, impressionado com minha gestão. Aceitei, planejando uma viagem a Lisboa para negociações. Mas Ana mandou uma mensagem via advogado: "Vamos nos acertar fora dos tribunais." Eu deletei, sabendo que era armadilha. Em vez disso, doei parte da herança recuperada para uma ONG de apoio a vítimas de fraude, mostrando que o legado do meu pai ia além de dinheiro. A pressão não parou. Pedro hackeou um e-mail corporativo menor, enviando ameaças veladas a fornecedores. Meu time de TI rastreou, e a polícia adicionou cibercrime à acusação. Ana, isolada na prisão preventiva, começou a cooperar, delatando cúmplices menores por redução de pena. Isso acelerou o processo, e Carlos, o vice, virou testemunha contra eles. Eu assisti a interrogatórios via vídeo, vendo a teia desmoronar. No meio disso, um aliado inesperado surgiu, o antigo sócio do meu pai, um engenheiro português de 60 anos chamado Manuel, que ouviu sobre a Dominion e ofereceu consultoria gratuita. Ele veio a São Paulo, trouxe planos para projetos sustentáveis em energia. Trabalhei com ele dia e noite, fechando um acordo que dobrou nossos investimentos em Green Tech.
Seu pai ficaria orgulhoso, ele disse. Aquilo me ancorou, transformando dor em progresso. Mas o conflito pessoal escalou quando Pedro fugiu da fiança, usando contatos duvidosos. A polícia emitiu mandado, e eu aumentei a segurança pessoal. Ana, sozinha, pediu mediação familiar, alegando arrependimento. Meu advogado recusou, mas eu ponderei: perdoar traria paz? Não, a traição corroía fundações. Foquei na empresa, lançando um relatório anual que destacava recuperação e crescimento, silenciando críticos. Meses voaram, e o julgamento se aproximava. Eu treinava depoimento, revisando cada detalhe. Sofia reportou que o moral da equipe estava alto, com 0 incidentes éticos. Doei mais para causas sociais, construindo uma imagem de líder justo. Pedro foi recapturado no Paraguai, extraditado de volta. Ana enfrentaria o banco dos réus sozinha agora. Enquanto preparava o discurso final para o board, reflete no caminho, da traição à ascensão, cada obstáculo me fortalecera. A Dominion não era só negócios, era redenção. Mas e se eles apelassem por misericórdia no último minuto? A justiça prevaleceria? Ou o passado me tentaria? O julgamento finalmente começou no Tribunal de Justiça de São Paulo, e eu me preparei para depor como testemunha principal. Entrei na sala lotada, sentei na cadeira reservada, e o procurador me chamou ao banco. Descrevi os fatos da traição, como Ana e Pedro usaram minha confiança para acessar sistemas da Dominion, criando faturas falsas que desviaram fundos para contas pessoais. Mostrei e-mails impressos, onde Ana aprovava reembolsos inexistentes e Pedro os validava como gerente. O juiz assentiu, anotando cada detalhe, enquanto os advogados adversários tentavam questionar minha credibilidade, alegando viés pessoal. Ana subiu ao depoimento em seguida, escoltada por guardas. Ela admitiu o desvio parcial, culpando pressão financeira, mas negou planejamento com Pedro. O procurador apresentou áudios recuperados do celular dela, onde discutiam divisão de lucros em um café em Moema. Ela gaguejou, pedindo leniência por ter cooperado. Pedro, quando chegou sua vez, invocou inocência, dizendo que eu o incriminei por ciúmes. Mas os extratos bancários desmentiram, transferências diretas para sua corretora somavam R$ 800 mil. O juiz interrompeu, ordenando perícia adicional nos documentos. Enquanto o tribunal pausava para almoço, recebi uma mensagem do meu advogado: um novo aliado surgiu. Manuel, o consultor português, enviou dados de uma investigação paralela em Lisboa, ligando Pedro à lavagem de dinheiro em projetos europeus da Dominion. Compartilhei com o time legal, que incorporou ao caso. Isso elevou as acusações para a internacional, forçando extradição de provas. Voltei à sessão da tarde fortalecido, e o procurador usou os fatos para pressionar: isso não é só fraude local, é uma rede. Dias de audiência se arrastaram, com testemunhas da empresa confirmando irregularidades. Sofia, a nova chefe de RH, depondo com clareza, descreveu como Ana manipulou contratações fantasmas para embolsar salários. Um fornecedor externo admitiu suborno de Pedro para superfaturar contratos. Eu assistia de longe, controlando a raiva, focando na vitória coletiva para a Dominion. O juiz concedeu prisão preventiva estendida, negando liberdade condicional, e marcou sentença em 2 semanas. Saí do tribunal com passos firmes, o ar da rua me revigorando. De volta à sede, mergulhei em negociações com o investidor de Lisboa. Manuel e eu voamos para Portugal, pousando em uma manhã chuvosa. No escritório encheado, apresentei planos de expansão, joint ventures em energia renovável, usando tecnologia da Dominion para parques eólicos no Alentejo. O investidor, um grupo familiar, questionou riscos pós-fraude. Respondi com relatórios atualizados, recuperação total dos fundos, novos protocolos de auditoria. Assinamos o contrato ali, injetando 100 milhões de euros na empresa. Manuel apertou minha mão: isso honra seu pai. Mas o conflito não acabou. No voo de volta, recebi alerta: Ana tentará contatar minha família, manipulando minha irmã mais nova com histórias de arrependimento. Ela alegava gravidez falsa para ganhar simpatia. Meu advogado interveio, obtendo ordem de restrição familiar.
Pedro, na prisão, orquestrava de dentro, subornou um guarda para vazar rumores à imprensa, pintando-me como ditador corporativo. O site sensacionalista publicou. Mas contratei uma agência de RP para rebater com fatos. Uma nota oficial da Dominion esclareceu: foco em crescimento ético, não vingança. A tensão escalou quando um hacker anônimo, rastreado até um cúmplice de Pedro, atacou nossos servidores, vazando dados confidenciais de projetos. Meu time tijolou o sistema em horas, mas o dano incluiu e-mails pessoais meus com o pai. Isso humanizou o caso na mídia, virando a opinião pública a meu favor. Ordenei contra-ataque legal, ação por invasão cibernética, adicionando ao dossiê de Pedro. A polícia prendeu o hacker em uma operação conjunta com a Interpol, fortalecendo as provas contra ele. Enquanto isso, expando a Dominion no Brasil, fechei parceria com uma construtora no Nordeste, financiando rodovias sustentáveis em Pernambuco. Visitei o canteiro de obras, coordenando engenheiros para acelerar prazos. Sofia reportou alta retenção de talentos, com contratações recordes. Doei 5 milhões para programas de educação financeira em favelas de São Paulo, inspirado na fraude que quase destruiu tudo. Isso gerou cobertura positiva, silenciando detratores. Um plot twist veio da prisão. Ana delatou Carlos, o ex-vice, revelando que ele liderava uma célula maior de corrupção, envolvendo diretores antigos do meu pai. Isso chocou o board. Chamei reunião emergencial, demitindo mais 2 executivos implicados. Manuel sugeriu auditoria externa portuguesa, que implementei imediatamente. Os resultados confirmaram 2 milhões adicionais desviados. Acionei processos, recuperando via bloqueio de bens. A empresa saiu mais limpa, com valuation subindo 20%. Pedro tentou suicídio na cela, alegando depressão por injustiça. A notícia vazou, e seu advogado pediu o adiamento do julgamento por saúde. O juiz negou, priorizando justiça. Eu ponderei, compaixão ou firmeza? Escolhi o segundo, mas autorizei terapia obrigatória para réus, mostrando equilíbrio. Ana, isolada, pediu visita conjugal negada, mas enviou carta via advogado. Eu errei, mas o amor volta. Ignorei, focando no legado. A sentença se aproximava, e preparei discurso para acionistas. Anunciei dividendos recordes, graças à expansão europeia. Sofia promoveu 10 funcionários leais, criando cultura de mérito. Mas recebi a ameaça anônima: você vai cair como nós. Rastrearam a Pedro, isolando-o mais. A polícia aumentou proteção, e eu instalei câmeras no apartamento. No clímax do julgamento, o procurador fechou: traição pessoal e profissional exige responsabilidade plena. O juiz deliberou, condenando Ana a 8 anos por fraude e Pedro a 12, com multas e restituição. Eles apelaram, mas saí vitorioso. A Dominion celebrou com um evento interno, onde agradeci o time. Manuel ligou de Lisboa. Próximo passo: IPO. Enquanto assinava relatórios, refleti: a vingança legal curou feridas, mas e se o perdão fosse opção? Ou a confiança quebrada impede retornos? A apelação de Ana e Pedro arrastou o processo por meses, mas eu usei o tempo para solidificar a Dominion. Convocava reuniões semanais com o board, priorizando diversificação. Entrei em negociações com startups de tecnologia em Florianópolis, investindo em software de gestão para otimizar logística. Manuel, de Lisboa, conectou-me a um fundo europeu, e fechamos aporte de 50 milhões de euros para expansão em energia solar no Nordeste brasileiro. Coordenei equipes remotas, monitorando prazos via plataformas seguras, garantindo que cada contrato seguisse protocolos antifraude. Enquanto isso, a mídia cobria o caso com manchetes sensacionalistas. Um canal de TV ligou para entrevista, e eu aceitei para controlar a narrativa. No estúdio em São Paulo, respondi com fatos: a Dominion recuperou todos os fundos desviados e agora foca em inovação ética. O público reagiu bem, e as ações subiram 10%. Mas Pedro, da prisão, vazou áudios falsos editados, sugerindo que eu manipulei provas. Meu time de RP rebateu com perícia forense, provando adulteração, e o juiz multou o advogado dele por obstrução.
Ana tentou uma tática nova, processou por danos morais, alegando que o divórcio a deixou vulnerável à depressão. Seu advogado apresentou laudos médicos, pedindo indenização de R$ 1 milhão. No tribunal, deponho contra, mostro mensagens dela planejando o desvio meses antes da traição. O juiz rejeita, chamando de tentativa de extorsão, e estende sua pena por litigância de má-fé. Saio dali com alívio, mas recebo ligação anônima. Cuidado com os aliados. Rastreio até um ex-funcionário demitido, cúmplice de Carlos, e demito-o preventivamente. Expansão acelerou. Visitei o canteiro em Pernambuco, ajustando orçamentos para instalar painéis solares em 200 hectares. Engenheiros relataram atrasos por chuvas, mas acelerei com equipamentos extras de Lisboa. Sofia implementou o programa de compliance global, treinando 500 funcionários em webinar sobre detecção de fraudes. Resultado: 0 incidentes reportados no trimestre. Anunciei parceria com uma universidade em Recife para pesquisa em infraestrutura sustentável, atraindo talentos jovens e subsídios governamentais. O plot twist veio quando Manuel revelou, durante a auditoria em Portugal, descobriu que o pai de Pedro, um ex-sócio menor da Dominion nos anos 90, fora expulso por suspeita de lavagem. Isso ligava à fraude familiar, e enviei provas ao procurador. A apelação ganhou força acusatória, com pedido de reabertura contra o pai. Pedro surtou na prisão, agredindo um guarda, o que isolou em solitária. Ana, pressionada, ofereceu delação total, delatou 3 fornecedores corruptos, reduzindo sua pena em 2 anos. Eu ponderei a delação, consultando o board. Aceitar fortalece o caso, mas perdoar demais enfraquece a mensagem, disse Sofia. Decidi prosseguir, mas condicionei a restituição integral. Ana assinou acordo, devolvendo joias compradas com dinheiro sujo. Pedro recusou, apostando na apelação. Enquanto isso, lancei o IPO preliminar na B3, divulgando o relatório que destacava crescimento de 25% em receita. Investidores aplaudiram, e a Dominion entrou no índice de sustentabilidade. Conflitos pessoais surgiram. Minha irmã me confrontou. Ana diz que você a destruiu. E se ela mudar? Expliquei os fatos, mostrando documentos, e ela se afastou dela. Pedro tentou contato via intermediário, propondo acordo privado para calar a delação. Recusei, alertando a polícia, que adicionou coação ao dossiê. Instalei segurança extra no apartamento, coordenando com escolta para viagens. Na Europa, fechei joint venture em Madrid para exportar tecnologia de energia. Negociei com executivos espanhóis, ajustando cláusulas para proteção contra fraudes. Manuel liderou due diligence, confirmando integridade. De volta ao Brasil, Sofia reportou promoção de 20 mulheres em cargos gerenciais, diversificando liderança. Doei 10 milhões para ONGs contra a corrupção em São Paulo, participando de evento onde falei, justiça empresarial começa com transparência. A apelação culminou em audiência final. O tribunal lotado, eu deponho pela última vez, detalhando impactos na empresa, perda de confiança inicial, recuperação via reestruturação. O juiz lê veredito, apelação negada, penas mantidas, mais indenização de 500 mil para Dominion. Ana cai em prantos, Pedro é levado algemado. Saio para a coletiva, anunciando, capítulo fechado, foco no futuro. Pós-julgamento, a Dominion explodiu. IPO bem-sucedido dobrou capitalização, e abri filial em Lisboa com Manuel como diretor. Celebrei com o time em Recife, distribuindo bônus por lealdade. Mas recebi carta de Ana na prisão, aprendi o custo da ganância, perdoe para curar. Meu advogado arquivou, mas refleti, vingança legal basta, ou resquícios de afeto interferem? Expansão continuou. Fechei contrato com o governo federal para rodovias inteligentes no Sul, usando inteligência artificial da startup parceira. Visitei obras em Curitiba, resolvendo gargalos logísticos. Sofia lançou o app interno para denúncias anônimas, aumentando o engajamento ético. Investidores europeus elogiaram governança, injetando mais fundos. Um último obstáculo, a auditoria revelou resquício de fraude em fornecedor delatado por Ana.
Provoquei recall de produtos, assumindo o custo de 2 milhões, mas ganhei confiança pública. Pedro, isolado, desistiu de recursos, aceitando pena. Ana progrediu para semi-aberto por bom comportamento. Enquanto planejava expansão para a África via Portugal, ponderei o legado do pai, de proteção a empoderamento. A Dominion agora valia bilhões, mas o custo pessoal, noites sem sono, família dividida, questionava. E se a verdadeira vitória fosse reconstruir laços quebrados, ou a firmeza define força? Com a apelação negada, foquei em transformar a Dominion em uma potência global. Convocava o board para sessões estratégicas, priorizando aquisições. Comprei uma startup de inteligência artificial em Porto Alegre, integrando algoritmos para prever fraudes em tempo real. Manuel, de Lisboa, coordenou fusão com uma firma espanhola de logística, expandindo rotas para a América Latina. Negociei cláusulas de compliance rigorosas, garantindo auditorias trimestrais. Sofia liderou recrutamento internacional, contratando especialistas em ética de Madrid e Recife, elevando o time para 1.500 funcionários. A mídia mudou o tom pós-sentença. Participei de podcast sobre liderança ética, detalhando como a fraude me ensinou a priorizar transparência. Erros viram lições quando enfrentados de frente, declarei. As visualizações explodiram, atraindo parcerias com bancos europeus. Mais resquícios do passado surgiram. Um ex-cúmplice de Pedro processou por demissão injusta, alegando retaliação. Meu time legal desmontou no tribunal, apresentando e-mails de conivência, e o juiz arquivou, multando o reclamante. Expansão acelerou. Lancei projeto de rodovias inteligentes em Minas Gerais, instalando sensores IoT para monitoramento de tráfego. Visitei o canteiro, ajustando cronogramas com engenheiros locais para cumprir prazos apesar de chuvas. O governo federal aprovou subsídios, injetando 200 milhões de reais. Em Portugal, Manuel fechou contrato para parques eólicos no Algarve, usando tecnologia da Dominion para gerar 500 megawatts. Coordenei envios de equipamentos de São Paulo, otimizando custos via nova inteligência artificial. Conflitos residuais testaram a resiliência. Ana, em semi-aberto, pediu contato via advogada, propondo reconciliação por mudança pessoal. Descrevi a terapia na prisão e desejo de reparar danos. Meu advogado recusou, mas ponderei, ignorar fechava o ciclo, ou ouvir validava a fraqueza. Consultei Sofia, que sugeriu mediação neutra. Marquei reunião supervisionada no fórum, onde ela admitiu erros, devolvendo itens pessoais. Aceitei desculpas formais, mas neguei volta, priorizando cura individual. Pedro, em regime fechado, apelou para a progressão, alegando reabilitação. Seu advogado citou delação parcial, mas o procurador rejeitou, citando agressões passadas. A polícia investigou nova tentativa dele de contatar fornecedores, ameaçando boicote. Rastrearam chamadas da prisão, adicionando isolamento disciplinar. Eu ignorei, focando em filantropia, expandi doações para 20 milhões anuais, financiando cursos anticorrupção em universidades de São Paulo e Lisboa. Participei de palestras, compartilhando: justiça não é vingança, é accountability. A Dominion atingiu marcos. IPO consolidou, valuation saltando para 2 bilhões de euros. Anunciei dividendos recordes, recompensando acionistas leais. Sofia implementou o programa de mentoria, promovendo 50 talentos internos para a gerência. Manuel assumiu vice-presidência global, abrindo escritório em Luanda para projetos angolanos em infraestrutura. Negociei com autoridades africanas, adaptando modelos sustentáveis a realidades locais, fechando acordo para portos modernizados. Um último plot twist veio de herança familiar. O advogado do meu pai revelou testamento complementar, ações adicionais em uma subsidiária secreta de mineração verde na Amazônia. Ativei a, contratando ambientalistas para auditoria ecológica. O projeto gerou 300 empregos locais, mas atraiu protestos de ONGs por impactos. Reuni com líderes indígenas, ajustando planos para inclusão comunitária, ganhando aprovação em mídia positiva. Isso diversificou receitas em 15%, fortalecendo resiliência. Pessoal evoluiu. Minha irmã reconectou,
organizando jantar familiar sem menções ao passado. Encontrei parceira em evento de negócios em Recife, uma executiva de energia que entendeu pressões da liderança. Mantivemos discreto, mas ela aconselhou equilíbrio. Legado inclui vida além da empresa. Adotei, reservando fins de semana para viagens curtas a praias do Nordeste, recarregando energias. A Dominion celebrou o aniversário do pai com gala em São Paulo, convidando 500 stakeholders. Discursei, de desafios a domínio. Honramos visão e integridade. Doações anunciadas geraram aplausos, e Manuel brindou, futuro é expansão ética. Pós-evento, recebi oferta de conselho consultivo da ONU para governança corporativa, aceitando para influenciar globalmente. Ana progrediu para a liberdade condicional, trabalhando em ONG de reabilitação. Enviou nota de gratidão pelo não agravamento de pena, e eu respondi neutro, desejando progresso. Pedro, preso mais tempo, iniciou o curso profissionalizante, mas evitei contato. Reflete, perdoar não significa esquecer, limites protegem conquistas. Com a empresa estável, planejei sucessão, criei fundo para jovens empreendedores, mentorando startups em ética. Visitei obras em Angola, coordenando equipes mistas luso-brasileiras para eficiência. Sofia reportou zero fraudes, com app de denúncias usado ativamente. Investidores elogiaram, projetando crescimento de 30% anual. No auge, ponderei o arco, traição me forjou, mas legado paterno guiou justiça legal, não revide. Dominion agora multinacional, impactando milhões. Mas e o dilema final? Se Ana ou Pedro provassem real mudança, valeria arriscar confiança novamente, ou lições duras definem sabedoria? Compartilhe nos comentários. Perdoar traição reconstrói, ou responsabilidade eterna previne repetições? Sua opinião inspira reflexões reais.